Motivação. Sempre mais onde você estiver. Motivação. E é isso aí, pessoal. Já estamos por aqui nos estúdios da Rádio Motivação, programa Nosso Tempo. Hoje com uma convidada super especial, Daniela Bright. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, bem. Melhor Gente, agora aqui. Estamos muito felizes de te ter por aqui, tá bom? A honra é minha. Pessoal, pense numa mulher de Deus, muito usada através da palavra. Já vi cantando também, canta muito. Eu recebi ministrando a palavra de Deus terça-feira passada na nossa igreja em Apucarana. E quarta-feira agora será aqui em Mandaguari, né? Em Mandaguari. 7h30 da noite. Manda fogo na seara. Manda fogo na seara. E vai ser uma bênção. Amém. Quem que é Daniela Bright? Meu Deus, que pergunta, não? A gente já começa assim. Vamos lá, então, né? Daniela Bright é uma menina simples, né? Nascida na periferia de São Paulo. Olha só! Sim, sou de São Paulo, né? Da capital mesmo. Uhum. Nascida na periferia, sempre ali crescendo nesse ambiente, e uma menina que teve a oportunidade de conhecer a Jesus e ter uma vida transformada por Ele. Com certeza. E querer todos os dias, de uma certa forma, retribuir. Claro que nunca conseguiremos, né? Sim. Mas essa salvação, essa paternidade Com recebida certeza. como presente dele. Daniela também é mãe. Sou mãe de uma princesa, né? O nome da minha filha é Sara. Sara, igual minha irmã. Exatamente, cujo significado é princesa, né? Princesa, com 19 certeza. anos, minha 19 filha vai anos. fazer. Já sou sogra também, né? Tenho um genro, ó, fazer a propaganda completa, né? Olha só. Um beijo, Sim, viu? sim. Deus abençoe vocês. Sim. E então você nasceu em São Paulo. São Paulo, sou paulistana, Paulistana. né? Da capital. Como diz aqui no norte do Paraná, bem no fervo. Bem no fervo. Viu? Já tô conhecendo. Bem no fervo e... Não, está no sangue, que eu também sou paulistana, gente. Aí, viu? Então, o papo, então, aqui vai ser muito bom. Nosso tempo, né? Paulistana, porém, fiquei sabendo que já morou aqui um tempo no Paraná. Morei aqui por 4 anos, né? Do Sim. período de 2013 a 2017. Olha só. E aí recebi, né, essa oportunidade de retornar para minha cidade natal, e desde então estou. Porém, existe uma paixão pela cidade, né? Pelo Sim. estado do Paraná. E periodicamente eu venho para cá, né? Sempre com funções ministeriais. É uma parte onde eu queria entrar. Vamos lá. Como que surgiu a Daniela pregadora itinerante, né? Itinerante. Exato, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus. Assembleia de né? Deus. Então, surgiu assim uma paixão pela palavra, né? Eu sempre faço devocional todas as manhãs. Eu sou apaixonada, essa é a palavra, pela palavra de Deus, né? E aí foi surgindo nas conversas entre amigos, isso desde nova, né? Desde os 15 anos, conversando com os amigos. 15 assim, anos? Exato. Nossa, 15 anos, hein? Que caminhada já. Sim, e aí... nas conversas, às vezes a gente conversando, eu gosto, né, de brincar, é meu jeito. E as minhas piadas sempre eram piadas gospel, com versículos bíblicos. Aí todo mundo falava, nossa, cabeça de Bíblia. E aí eu comecei a me dedicar, né, e o Senhor foi me levantando na parte de ensino. Foram abertas as portas para eu começar a pregar a palavra. E aí foi fluindo, Deus soprou e eu me tornei itinerante. Meu Deus. Né? Assim, em vários estados do país. Uhum. Então já era um chamado já. Um chamado, exatamente. E cantar? Então. É um chamado também? É algo que você gosta, que queima igual a palavra? Queima, Keren. Eu sempre, na verdade, eu iniciei cantando. Ah, entendi. Iniciou cantando, Iniciei então. cantando, né? Com a mocidade, né? O grupo de jovens. E aí depois foi me dada a oportunidade de
me aprimorar um pouco mais, aí eu comecei a fazer solo. E o Senhor foi dando graça. Sim. Um dia, né, eu sou pentecostal. Eita, glória! Aleluia! Um dia uma irmã chegou em mim, irmã Deise, hoje ela já dorme no Senhor. Ela chegou em mim e falou assim: olha, Deus vai te usar extraordinariamente, mas é na palavra. Meu Deus. É aquelas irmãs do coque? É, a do coque, da saia, sabe? É do manto mesmo. Do manto, sabe, Keren? E ela me falou isso. E eu fiquei com uma raiva dessa irmã. Como assim? Porque assim, eu sempre amei, né? Eu amava cantar até então. E aí depois fui descobrindo essa paixão, como eu disse, pelas escrituras. Sim. Né? E aí fui me dedicando, fui fazendo os devocionais, fui pesquisando. E aí me foi aberto a oportunidade de eu estudar Sim. a palavra, né? Eu iniciei com um curso básico em teologia. Olha só. Gostei demais. Depois eu fui pro curso médio. A mulher é muito inteligente, gente. E aí, quando eu estava no curso médio de teologia, chegou um período que eu estava com uma crise muito grande financeira. E eu não conseguia mais pagar para continuar o curso. E aí eu fui falar, né, com a secretaria da igreja se tinha uma possibilidade de uma bolsa e me foi negada. Meu Deus. Foi negada. Aí começou as lutas, né? Parte delas. E aí tava aquela fase do Enem, né? Sim. E eu falei, eu vou fazer o Enem. Olha só. Fiz o Enem, pra glória de Deus, ganhei uma bolsa 100% na Universidade Metodista. Glória a Deus. Pra fazer o bacharelado em teologia. Gente, né? do céu. E aí fiz, né? E depois eu segui e fiz mais outros 2 cursos na área teológica também, porque é algo que pra mim é Viu que gostou interminável. mesmo. Amo. E aí se cumpriu o que de fato a irmã Deise tanto falou. Tanto falou. Né? Você é pregadora, menina! E hoje, assim, eu não sei se a gente pode colocar isso numa balança, sabe, Keren? Sim. Mas assim, pra ficar uma forma ilustrativa pra que a gente venha a entender, hoje, todas as vezes que eu tenho oportunidade, Sim. Eu priorizo a palavra. Não que eu não goste de adorar, de cantar, gosto. Sim. Mas hoje eu entendo que a minha chamada ministerial é nas escrituras. É nas escrituras. É nas escrituras. Sabe? Mas você recebeu um combo dos céus, né? E cantar e pregar. É a misericórdia É dele o que é dom. grande, né? E Dani, você falou ali de 15 anos. O seu ministério, você se converteu com 15 anos? Foi isso? A conversão mesmo, sim. Uhum. Né? Os meus pais, o meu pai, ele não era, né, protestante. O meu pai era cristão, né? Católico apostólico romano, Uhum. né? E a minha mãe, ela é de uma igreja, assim, muito fechada, muito tradicional, onde mulheres não têm voz. Sei, né? sei. Uhum. E ela sempre nos levou. Eu tenho 2 irmãos homens, né? Então nós 3, minha mãe sempre nos levava pra igreja. Uhum. Só que é aquela coisa, assim, bem monótona. Sim. Quando eu tive 15 anos, eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Ai, gente, coisa linda. Um verdadeiro encontro com Jesus, Keren. E eu me apaixonei por ele. Como eu tive um período assim de rejeição, né, dentro de casa, desde quando foi descoberto, né, que minha Sim. mãe estava grávida de mim, eu atribuí toda a paternidade que eu sempre quis ter com o meu pai a Deus. Meu Deus. Sabe? Então, assim, ele foi e é o meu aba mesmo, né? E isso veio uma outra perseguição, né? Porque o meu pai, quem se converte sabe do que eu vou falar, né? A gente fica aleluiado, né? Aleluiado. Olha o termo, né? A gente fica aleluiado. E assim, aquela coisa do primeiro amor, e você quer Jesus e quer falar de Jesus pra todo mundo. Então, essa foi a Daniela quando conheceu Jesus. E o meu pai, na verdade, ele não aceitou isso muito bem. E ele me convidou, né? Se retire da minha casa, porque eu prefiro uma filha drogada do que crente. Essa Meu foi Deus. a fala que eu recebi. Claro que eu fiquei muito triste, eu só tinha 15 anos, eu não tinha ainda nenhuma maturidade Sim. e estrutura espiritual para receber uma palavra dessa. Sim. Hoje, né, aí quase 30 anos depois, 30 né, anos. revelando a idade, né, aí com esse período hoje eu enxergo, eu consigo entender
né? Assim, o porquê que talvez tenha gerado isso nele e eu fiquei chateada. Só que assim, eu não tinha estruturas, raízes, né, bem fundamentadas pra não ter ficado chateada e entender que foi um ataque. Sim. Né? Por quê? Porque na verdade eu entendo que o adversário, ele fez o quê? Essa menina, ela tipo pode ser uma potência nas mãos de Deus, então eu vou usar quem ela ama. Pra quê? Pra tentar tirar ela. Não, do foco. Deixa de ser crente, fica com seu pai biológico, com a sua casa, com a sua família. Sim. Por quê? Porque você vai me dar problema no inferno, amiga, sabe? Mais ou menos isso, né? Então assim, hoje eu consigo enxergar assim. Mas foi uma coisa muito rápida. Passaram 2 semanas, né? Ele já falou, volta pra casa, não sei o quê. Não aguentou. Só que eu não te quero na igreja, né? E eu falei assim, eu fico com Jesus. Eu amo o Senhor é o meu pai. Mas eu fico com Jesus, eu não vou negar a Cristo. Meu Deus, Né? Dani. E aí ele respeitou de uma certa forma. Teve alguns episódios muito chatos, né? Sim. Porque assim, como eu falei, eu sou pentecostal, então assim, eu era aquela jovem que ia pra culto, pra vigília, pra isso, pra aquilo. Sim. Tiveram episódios dele abrir a porta da igreja e assim, me arrancar de vigílias, de lugares, assim. Meu Ele sempre foi Deus. muito agressivo, né, Aham. meu pai? Então assim, eu sofri de uma certa forma por amar a Jesus e escolhê-lo. E Deus te amadureceu de uma forma sobrenatural com isso tudo, né? Sobrenatural, sim. Houveram outros episódios, né? Com o meu pai, né? Mais precisamente. Só que é tão lindo. E eu gostaria de deixar isso aqui, né? Registrado. Sim, com certeza. Hoje tem 7 anos, né? Que 7 meu pai anos. não está mais entre nós, né? Ele já faleceu. Só que na última semana de vida dele, ele morava no estado da Bahia e eu em São Paulo. E lá ele me ligou, né? Nós nos falávamos todos os dias por ligação e exatamente 1 semana antes dele falecer, ele me chamou de filha pela primeira vez. Olha só. Ele falou que me amava e ele começou a pedir perdão por tudo que ele havia feito. Ele foi se lembrando e citando, Sim. às vezes, né? Das agressões, de ter me posto pra fora de casa, de várias outras coisas. Então, assim, Deus, ele faz a obra por completo. E Deus, quando ele faz de uma forma perfeita, né? Perfeita. E a sua mãe, Dani, ela é viva ainda? Minha mãe é viva, É. né? E como que é esse contato com a mãe? Diário. Moramos juntas. Então Filhinha você de mamãe. Coisa boa, né? Sim, Ter sim, mãe, muito gente, bom. independente da idade. Muito bom. Mãe é mãe, né? E assim, é uma mãe que me abençoa, sabe, Kelly? Ai, que bom, Dani. Ora por mim todos os dias, né? A minha mãe, assim, ela tem muita dificuldade com escrita, né? Sim. Então, assim, ela me manda áudio todo dia. Ela acaba de chegar do culto. Oi, filha, tudo bem? Ó, a palavra que foi pregada foi essa, recebe essa palavra e tal. Então, assim, tem esse cuidado, esse carinho diário, né? E assim, uma cuida da outra, é legal, né? Isso Com também. certeza. Isso é muito importante, né? Sim. Agora, Dani, você falou em escrita. Tem a Dani escritora também aí, né? Fiquei Surgiu sabendo. aí, né? Surgiu no meio do caminho, que foi uma outra surpresa. E que surpresa boa. né? Presente, sabe? Porque o pai, né, o Abba, ele sabe como nos alegrar. Sim. E muitas vezes nos surpreender, sabe, Keren? Eu nunca imaginei escrever. Nunca, mas eu passei alguns processos na minha vida. Já passei esse processo que eu falei com o meu pai, passei processos de doenças, né, que Meu pra Deus. medicina eram incuráveis e eu fui curada, né? Tanto que o médico falou que eu nunca poderia gerar e tá aí, minha filha já, né, vai fazer 19 Olha anos. só que bênção. Pra glória de Deus, assim, alguns milagres, sabe? Deus, ele é maravilhoso. E aí depois eu passei um outro processo muito difícil também, doloroso. E quando eu estava nesse processo, 2 intercessoras minhas foram na minha casa, direcionadas por Deus. E eu assim, no olho do furacão. Sim. E Deus usou uma delas falando assim: pastora, o Senhor quer usar o teu útero fértil para gerar pro reino, através de Meu uma Deus. ferramenta que é a escrita. Olha E eu só. falei, Deus, como assim eu vou escrever, né? Coisa louca do céu, mas Deus chamou as coisas loucas, né? E aí, eu fiquei assim, eu falei, poxa, eu vou começar a escrever. E assim, particularmente, sou uma pessoa que ama ler, estudar, né? E assim, só que a escrita, eu não via ela como ministério, vamos dizer, Sim. né? E aí o Espírito Santo, ele começou a gerar isso em mim, esse desejo.
E como eu estava no processo difícil, como eu falei, eu quase não dormia, né? Então assim, eu pegava meu laptop, vinha a inspiração do Espírito Santo e comecei. Tanto que os 2 primeiros livros, hoje são 5 publicados, né? Pra glória de Deus. Ai, que 5, bênção. e já estou fazendo o 6º, né? O primeiro capítulo já tá concluído, Eita. né? Então, logo vai ter aí, sair do forno mais uma bênção. Então foi assim, os 2 primeiros livros, Keren, para você ter uma noção, em 15 dias eu publiquei 2. Em 15 Tamanha dias. intensidade, sim. Levou um ano Deus. pro primeiro ser escrito, só que após 15 dias o segundo já estava sendo lançado. Olha que Né, bênção. pela editora, para a glória do nome de Jesus. E aí depois eu gostei do negócio. Eu imagino. Eu falei, isso é muito bom, muito bom. E aí, foi em fevereiro de 2023 que foram publicados os 2 primeiros livros, né? O primeiro se chama Lágrimas no Deserto. Sim, fala um pouco disso que a gente tá conversando aqui. O segundo se chama Desfrutando o Noivado. Aqui é uma tipologia de Jesus como noivo e nós, a igreja, como a noiva, esse tipo de noivado. Que forte. Sim, como você mantém o seu relacionamento com o seu noivo. Que Quando é ele Jesus. vier te buscar, como você está? Existe uma Eu quero ler esse manutenção? livro. Já me interessei. Sim, e assim, por eu ser muito curiosa, né, e gostar de estudar, eu coloquei também um estudo dentro desse livro a respeito do tipo de matrimônio dentro da cultura judaica. Olha. Né? Então Uhum. ali tem os dias que os judeus costumam se casar, né? O que significa cada data. Eu sou assim um Sim. pouquinho detalhista, né? Isso é bom. E aí foi em fevereiro de 2023. Quando nós chegamos em agosto de 2023, veio o 3º livro, que é o mais extenso, tem 200 páginas. Eita. Me empolguei. O bispo ia amar, que o bispo ama ler. Aí, ó, tá vendo? É. E aí se chama Alegria no Oásis. Por que só. tem esse nome, esse livro? Na verdade, ele é como se fosse uma trilogia, né? Aham. É a continuação do primeiro, Lágrimas no Deserto, é uma trilogia. Gente, amei. Então, Sim. pra você entender você tem que ler o primeiro. Não é tipo lance de merchan, não, é realmente assim uma continuação, uma trilogia mesmo, É uma tão bom o série, livro assim. digamos, sim. Por que ele tem esse nome? O primeiro, como retrata de muitas feridas e dores, né? Lágrimas no deserto. O segundo é alegria no oásis. O que é um oásis? Né? É uma coisa boa que surge aonde? Num período difícil, que é o deserto. É verdade. Então, assim, esse é uma motivação espiritual para você se manter na presença de Deus nos piores dias da sua vida. Uau! Então, essa é a tratativa desse 3º livro. Então, aí, em 6 meses foram os 3 publicados, né? Depois, em fevereiro de 2024, o ano passado, eu escrevi Aliança Restaurada. Também não é de aliança física, casamento físico. Sim. Aí é a nossa aliança com Deus. Tudo é espiritual, né? Todos. Gente, que todos. forte, né? Sim, Meu de Deus. conotações espirituais. Ô, Dani, Pode falar. são experiências sua com Deus? Minhas. Toda São sua? Todas minhas. Que forte. Tudo é a Daniela. Olha que interessante. Olha eu aqui já, né, com os meus pensamentos. É tão interessante, Keren, que quando você perguntou quem é a Daniela, eu fiquei meio assim, né? A gente fica. Mas, vendo agora, a Daniela ela é revelada nas leituras na qual ela escreve. Nas Olha que escritas. interessante. Que Uau, legal. amei esse insight. Muito forte. Então, aí o quarto Então, peraí, pra você querer Vamos entender lá. a Dani, gente, adquira os livros dela. Você vai querer entender mais e saber um pouquinho mais de como que é a Dani. Quem o é lado essa menina? espiritual, Sim, né? Sim, é muito bem retratado ali, né? Essas partes. E aí a aliança restaurada, por quê? Ainda se falando de processos que nós passamos, porque todo cristão vai passar pelo processo. Tem que né? passar. Tem que passar. Pra quê? Pra nos melhorar, pra nos amadurecer e pra nos propulsar para esse certeza. propósito a qual Deus designou para que a nossa vida fosse dentro do reino dele. Sim. Todo mundo nasce com propósito. Com certeza. Ninguém é um acaso, ninguém, como eu disse, né, que houve a rejeição, né, por parte dos meus pais. Por quê? Justamente por isso, porque eu era uma criança indesejada, né? Sim. Quando houve ali a confirmação da gravidez, o meu irmão mais velho estava com 2 meses. Então, assim, eu fui Nossa. rejeitada desde o ventre, né? Então, assim, pra gente tentar espiritualmente entender isso de novo, né? Sim. O diabo ali, não, ela vai me dar problema, então
Acaba com essa vida aí, não deixa essa vida vir pra fora. Então, assim, você percebe, né? Como nós incomodamos as trevas. E eu dou glória a Deus por isso, que eu quero mesmo que ele não goste de mim. É uma guerra declarada, Uma guerra né? declarada. E aí, a pessoa, quando tá no processo, Keren, chega uma hora que ela desanima. É verdade. Ela cansa, sabe? E em muitos casos as pessoas quebram a aliança com Deus. Graças a Deus eu não passei por essa experiência. Eu me mantive na Glória a Deus presença mesmo. durante todo esse tempo. E aí, o que acontece? E aí veio esse insight desse livro, né? Tipo, e quem sai da presença? Meu O que Deus. fazer? E aí o Espírito Santo me inspirou. Em 15 dias eu escrevi esse livro. Gente, em 15 Para dias. a glória de Deus. E aí foi publicado, né, em fevereiro de 2024. E aí o último até então lançado se chama Resiliência. É o que nós mais precisamos hoje em dia. Físico também. Físico em que sentido? Não só o meu lado espiritual, Aham. né? Eu trato da tricotomia, né? Meu Deus. Porque nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo, né? Geralmente as Verdade. pessoas falam assim, eu sou corpo, alma e espírito. Peraí. Nós somos dele, então nós somos um espírito que tem uma alma e está num certeza. corpo. E aí eu trabalho essa parte de você, né, a sua vida com Deus, cuidar da manutenção almática, né, que ali é a parte da nossa alma, Sim. e também a parte emocional, tal, e também do físico, Muito forte. no corpo, né? Uhum. Então, assim, por que isso? Isso é importante, isso é importante. Com certeza. Por quê? Porque quando fisicamente eu olho para um espelho, eu tenho que amar quem eu vejo. Sim. Eu tenho que desenvolver o amor próprio por mim. Pelo que eu vejo, sim. Mas com uma alma sarada e muito bem cuidada. E com um espírito inabalável. Meu Deus. Né? Como Paulo fala, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. De ousadia. Para termos essa ousadia, tá em dia a nossa manutenção espiritual também. É. Então é um conjunto, né? A gente não pode ser negligente com nenhuma área. Então esse último livro que foi lançado já se chama Resiliência em todas as áreas da nossa vida. Ô Dani, como que as pessoas têm acesso a esses livros? Sim, geralmente não, ele é acessível pela plataforma da editora a qual os publicou. Se chama Wiclap. Como que chique. funciona assim? Como funciona essa editora? Você entra no site dela, pode colocar o meu nome, fica mais fácil, né? Coloca Sim. meu nome e ali vai ter toda a minha biografia, todas as obras que eu produzi. E por lá você faz o pedido, chega via correio na sua casa. Facinho, gente. No Muito conforto. bom. No conforto da sua casa. Pessoal, pra encerrar então esse bloco, meu Deus, que mulher de Deus, né? Inteligentíssima. Eu quero estar aqui, gente, agradecendo a Coxinha de Mandaguari, que está aqui nos proporcionando, gente, esses salgados maravilhosos. Eu posso dizer... Dani, já experimentou, Dani? Top de linha. Top. Nossa, Top muito de bom, linha. gente. Pensa, não é aqueles salgados ruins, não, gente. É salgado bom, ótima qualidade. Ele é sequíssimo. E fica aqui, gente, olha, na Avenida Amazonas, 1008, bem no centro de Mandaguari, tá? Tem o contato também, 449-9917-7646. Mais uma vez, 449-9917-7646. Bem no centro de Mandaguari, gente. Salgado Que Coxinha. Tem recadinho também? Ah, muito bom, gente. Eles inauguraram já, Bispo? Já inauguraram Que Coxinha em Marialva. Tem o endereço aqui também, Praça Santos do Monte, número 58, ao lado do Gil Grill. Nossa, gente, localização muito fácil, muito bom. Eles trabalham, gente, também com um centro de salgados, tá? Pra você que vai fazer casamento, festa, Que Coxinha, você encontra o melhor salgado. E é isso aí, gente. Muito obrigada a todos que estão acompanhando também. Cadê? Vamos experimentar. É verdade. A gente vai conversando, gente. A gente fala demais. Crente, né? Crente gosta de falar, né? Gente. Tem salgado de carne. Muito bom. Uau. Meu Deus. Mas vamos lá. Dani, Eu? deixa eu te perguntar uma coisa. Que palavra difícil que colocaram aqui, né?
Meu Deus. A Dani também é, gente, psicopedagoga. Falei de primeira. Uau! Uau, Dani, você é tudo, né? Não. Misericórdia, quem sou eu? É um pouquinho de cada. Então, Keren, como eu disse, né, eu gosto muito de... Eu sou curiosa, eu gosto muito de pesquisar e estudar, né? Eu vou ter que voltar pra infância de novo, né? Pra vocês entenderem porque também eu gosto muito disso. Como eu falei, né, eu sou filha única de mulher, né? Eu tenho 2 irmãos homens e eu de menina. Então, assim, sempre teve aquele lance, né, de perseguição, rejeição e tal. Então, assim, sempre me foi cobrado pelo meu pai que eu tinha que ser a melhor aluna da sala. Nossa. Sempre. Que exigência, né? Sempre. A ponto de, vamos supor que as notas eram de 0 a 10, né? Sim. Então, a Daniela às vezes chegava em casa com um boletim 9,9, a Daniela apanhava. A Daniela não podia. Ela Meu tinha que Deus ser o do exemplo céu. da sala. Sim. Né? Era muito requerido isso da parte do meu pai, da minha pessoa. Tanto que os meus irmãos tinham aquele boletim vermelho. Sim. Normal. Eles são Era homens, só eles com podem. você? Sim, era só comigo. Meu Deus do céu. Só que isso, vamos olhar o lado bom da coisa também, né? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso fez o quê? Fez despertar esse desejo. Leitura, estudo. E eu comecei a ter prazer nisso. Tudo tem um propósito, né? Tudo. Meu E aí a gente não entenderia que hoje a Daniela, né, adulta, estaria Sim. escrevendo e tal, né? E aí eu sempre me dediquei muito ao estudo. Passei a amar. Biblioteca era o meu lugar preferido. Meu na Deus. escola, né? A ponto de os meus trabalhos, mesmo no fundamental, quando eu era criança, os meus trabalhos iam todos para a biblioteca da escola. Todos? Né? Todos. Por quê? Porque Olha eu ficava na biblioteca, pesquisava, eu colocava todas as informações precisas e viravam arquivos na escola que eu estudei, né? Que eu sempre estudei no mesmo colégio de quando eu nasci. E aí, eu sempre gostei muito dessa parte, né? Da área da educação. Nunca tinha sonhado em ser professora, né? E aí eu fui fazer a faculdade, né? Tiveram alguns impedimentos na minha... como sempre. Na vida eu tive que trancar e desistir 5 vezes, né? Da faculdade, da graduação em pedagogia, a priori, né? E aí, graças a Deus, o Senhor, Ele me deu graça, eu concluí, né, a faculdade de pedagogia e depois fiz essa especialização, né, psicopedagogia e também o curso em psicanálise, né, o curso em que psicanálise legal. tá ali ainda guardadinho, mas assim, 80% dele eu já fiz. Sim. Né, Meu porque Deus do se céu. a gente for ver, nós que somos assim da obra, né, ministério, lidamos com almas, Sim. com vidas. Então, que nem eu falei, o meu 5º livro eu trato um pouco da alma. Como eu vou entender de alma se eu não pesquisei e estudei a respeito? Sim, com O certeza. que é a alma, né? Tanto que a gente vê muitas doenças nesse século que se chamam psicossomáticas, né? Um termo legal assim. Soma, ela vem do latim. Soma é corpo. Psico é a psique, é a alma. Então é o quê? É o que está na alma adoecendo, vem pra fora, pro teu corpo. Psicossomática, é isso que significa. Trato disso no livro e tive que me especializar para poder entender, né? Sim. Então daí que vieram esses estudos, né? E trabalhei na área também, mais assim na parte de assistência social com crianças e adolescentes, Ai, né? gente. E toda essa bagagem só contribuiu, né, Sim. para poder trabalhar essa parte com eles e também essa parte afetiva, né, Com de certeza. amar, de abraçar. E só para concluir essa fala, né, Com já que eu certeza. entrei nessa parte, Deus, que nem eu falei, toda a paternidade que eu não tive fisicamente, eu atribuí a Deus, e Deus, ele falou isso para mim. Sim. Você não recebeu isso fisicamente do seu pai, mas recebeu de mim e é uma ferramenta que eu te uso para alcançar outras pessoas. Uau. E assim, com os meus alunos, depois com os outros meninos adolescentes, porque lá em São Paulo tem a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, o pessoal mais Sim. antigo vai saber o que é. Uhum. Eu trabalhei com esses meninos. Na E FEBEM? meninas também. Então, na FEBEM eu fazia trabalho evangelístico, né? Eu sempre sim. ia, né, pra Fundação Casa fazer cultos lá, Que né, forte. com os adolescentes que estavam reclusos, né, presos. Mas assim, secularmente, na minha profissão, eu trabalhava com eles. Sim. E todos que passaram por mim
falaram a respeito disso. Eu sinto que você é como uma mãe pra mim. Ai, então, gente. assim, eu sempre gostei muito disso. E aí Deus falou isso pra mim. Você é uma pessoa amável. Você consegue transmitir o que você não recebeu, mas o que você recebeu de mim. Você não recebeu fisicamente do seu pai. Recebeu de mim, e eu te dei isso como ferramenta pra você entregar isso pras pessoas. Meu Deus. E assim, eu amo isso. Por quê? Porque eu sei a dor que eles tiveram. Sim. De não ter isso. Então, assim, aquilo que eu não tive, Deus me deu, é isso que eu vou disseminar, é isso que eu vou enviar, Com né? certeza. Então, do estudo fluiu tudo isso. Ô, Dani, Sim. e qual conselho você dá, assim, pra criança, pra até adulto, que passa por isso com os pais, né? Que tem muitas crianças, muitas adolescentes, pessoas que não tem esse lado paternal dos pais, Sim, né? Esse cuidado, esse amor, ou às vezes sofre ali, né, por agressões. Que conselho você daria? Então, Keren, é tão interessante que, assim, qual é o nosso maior exemplo de personagem dentro da Bíblia? É o próprio Jesus. Sim. E é interessante a gente ver que a Bíblia ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Sim. Né? Antigo Testamento, ó Senhor, Deus soberano, grandioso, ele permanece sendo. Só que Novo Testamento, Jesus chega quebrando todos os paradigmas. Pai nosso, olha a intimidade que ele chama. Ele fala assim, olha, ele é maravilhoso, né? Que nem Isaías fala lá em Isaías 9:6, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Nós honramos a majestade santa que Eu ele amo é. que ela usa bastante versículos, gente. É outro Tem que tique, ver ela né? pregando. Outro tique que eu tenho, né? Eu amo. Mas assim, quando nós chegamos no Novo Testamento, que como Jesus ele é o nosso modelo, ele fala assim, o Pai ele é tudo isso, Sim. mas ele é um Pai de amor, ele é um Pai de bondade, ele é um Pai que está presente, ama, abraça. E hoje eu sou esse testemunho, Keren, que eu fui buscar nesse Pai. E é um Pai que Romanos 8 diz, né? Não existe nada, absolutamente nada que possa nos separar do amor do Pai para conosco. Nem peste, nem fome, nem tribulação, nada, nem ninguém, nem nenhuma situação. Então o meu conselho para essas crianças, para esses adolescentes e para esses adultos, Sim. porque os adultos feridos que nós vemos hoje são crianças feridas, traumatizadas, que chegaram numa idade adulta e não foram curadas. Exatamente. Não foram alcançadas, mas essa cura está em Jeová Rafá. O Deus que cura, o Abba, o Pai que quer te abraçar e quer fazer uma obra a ponto de trazer a sua verdadeira identidade para fora. Quando nós nos permitimos sermos amados por esse Pai, nós nos tornamos o filho que Ele quer. E aquilo que Ele plantou em você e em mim, em você que está nos vendo aqui hoje, é isso que vai ser despertado. Quem você nasceu para ser, a sua verdadeira identidade. Então, até achar esse caminho, quem eu sou, porque existe uma crise de ansiedade de identidade em muitas pessoas. Sim. Por quê? Porque ainda não tiveram essa filiação do verdadeiro Pai. Com certeza. Eu me empolgo, tá? Então, dá umas Ai, eu amo. cortadinhas aí. Ai, mas é verdade. Deus, ele é um pai muito presente, né, Dani? Muito presente. Você já passou por depressão, Dani? Sim. Já passei. Nessa fase? Adulta também? Adulta, nesse último processo que eu falei que surgiram os livros. Sim. Eu tive e ele, né, na verdade, foram usadas duas ferramentas. Deus, ele é suficiente, ele é. Sim. Mas a gente também não pode ser negligente. Sim. Né? Deus, ele deixou a medicina, Deus deixou profissionais maravilhosos da área, né? Existem psicanalistas, existem psicólogos e psiquiatras, né? Pessoas que estão preparadas. Claro que, como toda função, tem quem faz bem feito e tem quem não faz bem feito. Sim, verdade. Isso é para tudo, né? Então, assim, o meu conselho é o quê? Profissionais que sigam a mesma regra de fé que você. No meu caso, quem cuidou de mim, da alma, foi a profissional Wendy Elizabeth. Ela é psicanalista, estudante de psicologia, né? Ela vai se formar legal. esse ano. E depois de tratar de mim como, né, uma terapeuta, nós nos tornamos amigas. Olha e somos só. irmãs em Cristo. Né? Então, assim, bênção. Deus, ele faz alianças. Faz, ele sabe, faz. né? Então, assim, é fundamental.
o tratamento psicológico, ele é essencial. Eu costumo falar, Keren, que como nós precisamos de manutenção no corpo, né? Sim. Esses dias eu falei com uma intercessora minha, eu falei, amiga, eu preciso ir no cabeleireiro, que tá gritando minha raiz aqui, ó, não reclame, tá? Não fala, nossa, ela nem cuida do cabelo. Não é isso, calma, vou fazer a manutenção. Então, assim, existem coisas que a gente precisa de manutenção. Sim. E sempre vai ter um profissional da área, né? A gente indica, nossa, aquela extensionista é maravilhosa, né? Aquela cabeleireira, aquele personal, tipo, né? Cuidar do corpo e tal. Sim, tem com as pessoas certeza. que cuidam, mas tem os profissionais que cuidam da nossa alma, né? Então, assim, os psicólogos, psiquiatras, os terapeutas, eles são pessoas que vão trabalhar nessa área, né? Sim. Então, assim, a gente precisa de manutenção da alma. Eu sei que por muito tempo dentro da igreja cristã, mas na raiz pentecostal tinha muito preconceito com isso, né? Sim, tem muita gente que rejeita, né? Fala, eu vou fazer isso, eu não tenho problema, eu não tô louca. Eu não sou louco. Essa é a frase. Eu não sou louco, né? Geralmente as pessoas falam isso. Ou então falam assim, não, depressão não é algo da alma. É frescura. É espiritual. Ou então até demoniza o termo. Eu já ouvi, né? Então, assim, demonizar um termo é um termo espiritual. Aí Sim. está falando de espírito, Com né? certeza. Então, assim, depressão, ela é na alma. Na alma. Que E como pode que você, reverberar pro corpo. Como que você lidou? Como que você conseguiu sair da depressão? Daí? Então, primeiro, né, trabalhando muito, eu trabalhei em conjunto, tá? O espiritual com essa parte de alma, Sim. né? Essa terapeuta me ajudou muito nessa parte de alma, de manutenção, com as terapias. Gente, é bom demais fazer terapia. Nossa, Façam terapia. Quem nunca fez, hashtag fica a dica. Faça. É essencial, né? E então, assim, me ajudou demais, por quê? Porque eu descobri que eu tinha me anulado. Olha Eu só. descobri que eu amava todo mundo, estendia a mão e ajudava todo mundo, mas eu não cuidava de mim si e eu próprio. não me amava. Eu descobri isso em terapia. Meu Deus. Eu não me amava. Né? Eu retrato isso nesse último livro do Resiliência. E aí eu descobri o que é o amor próprio. E eu vou fazer uma coisa aqui que vocês vão dar risada, mas calma, deixa eu concluir pra vocês entenderem. Uma vez eu tava num seminário de cura e libertação, porque eu gosto muito também dessa área, né? De eu ser cuidada, Sim. né? E também, quando Deus me levanta como ferramenta, usar isso, as vidas a qual Deus me direciona. E uma vez eu tava sendo ministrada por uma pastora, né? Isso lá em São Paulo, que ela também é psiquiatra. Olha só. E ela falou assim, sabe aquele versículo que Jesus disse assim? Ame o teu próximo como você ama a si mesmo? Aí ela falou assim, isso significa um L. Por isso que eu tô falando, calma, gente, eu vou explicar. Calma Pelo aí. amor de Deus, fica aí até eu concluir, né? Já baixa esse L. Não, mas eu vou ter que utilizar, calma. Não façam recortes, hein? Vigia. Vigia, Marcos. Vigia, crente. Então, o que é o L, ó? Eu amo a Deus, né? Tá apontando pra cima, a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo ao próximo, assim como eu amo a Deus. Sim. Mas pra eu amar a Deus e levar esse amor pro meu próximo, eu estou aqui. Forte, Eu né? tenho que receber o amor de Deus, mas eu tenho que desenvolver o amor próprio pra depois eu entregar esse amor. Desfiz o L. Uau, né? que forte. E aquilo ali foi demais pra mim. Eu sou muito visual também, né? Então, Sim. eu guardei isso e assim, quando eu posso, eu acho que aquilo que é bom, a gente tem que transmitir, disseminar. Eu aprendi isso de bom, então onde eu puder passar, eu vou passar, porque eu sei que isso fica guardado, né? Ainda mais Sim. nessa área aí de educação, né? Pedagogia e tal. Então, assim, eu trabalho muito, né, com ilustração. Eu acho que fica mais mastigado, mais fácil, uma linguagem para as pessoas entenderem melhor a mensagem que você está transmitindo. Sim. E aí Deus me curou e eu desenvolvi, né? Hoje eu me acho uma mulher bonita, hoje eu me amo, sabe? Assim, mas eu sempre ia na contramão. Por quê? Por causa das raízes, Sim, das feridas, dos né? Da traumas. rejeição, dos traumas. Então, assim, você começa a se enxergar, você, assim, eu digo, a pessoa que passa por traumas, Sim. por rejeições, por abandono, né? Por essas coisas, ela, quando olha no espelho, ela não se enxerga quem Deus a fez pra ser, ela não reconhece a sua verdadeira verdade. identidade. Mas quando Deus nos cura,
nos liberta e faz a obra por completo, gente, você até manda beijo pro espelho. Como eu sou linda, como eu sou maravilhosa. Ela se acha, me acho mesmo, porque eu sou imagem e semelhança do Altíssimo. Eu sou filha querida dele, né? Muito bom. É isso. Ai, gente, que bate-papo gostoso. Ô, Dani, você teve esse trabalho com crianças, com jovens, Sim. mas eu fiquei sabendo que você também já teve trabalho com mulheres em São Paulo, né? Me conta um pouquinho desse Sim. lado seu, desse trabalho com as mulheres. Sim. Se você ainda continua com esse trabalho. Vamos lá. Sim, eu trabalho com mulheres, né? Pra glória de Deus, eu amo isso, acho isso incrível. E é tão interessante que a Daniela, lá no começo da conversão, sempre falava duas coisas. Eu não tenho jeito e eu nunca vou trabalhar com crianças e com mulheres. Olha só. Sim, por quê? Porque na minha cabecinha eu ia só cantar. Lembra da história da irmã Daisy? Era isso. A irmã Daisy foi essencial. Nossa, a irmã Daisy foi top, né? Glória a Deus por ela. Glória a Deus, que Deus usou o vaso. E aí, Keren, o que acontece? Eu acho que Deus anotou lá. É isso que você não quer? É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu sei que as pessoas usam esse versículo bíblico assim de uma forma pejorativa, né? Lá em Jó diz assim, aquilo que você não quer é o que te acontece. Então, eu vou fazer uma piadinha com isso. Deus vai na contramão. Então, Deus foi, né? Criança e mulher, é isso que eu vou pôr na tua mão, né? E aí começou assim, né? Você percebeu que eu gosto de falar. Né? Eu também amo. Gosto de falar. E assim, às vezes eu acho que Deus ele pôs um imã em mim com algumas pessoas, né? E as pessoas chegam perto de mim e começam a falar assim, eu não sei porquê, mas existe uma coisa que aconteceu na minha vida, eu nunca tive coragem de falar pra ninguém, mas eu tô me sentindo tão confortável com você que você tem um tempo pra me ouvir? Olha só. E bom, se você me acha uma pessoa confiável, vamos conversar, né? E eu amo ouvir. Amo ouvir. Eu gosto de falar, mas eu amo ouvir. E todo mundo gosta e quer alguém, né? Pra ouvir. E às vezes tem pessoas que só precisam ser ouvidas. Sabe? E praticar a empatia, Keren. É verdade. Né? Algo assim também que pela misericórdia, né? O Senhor, ele me agraciou. Sabe assim, eu ouço a pessoa me colocando no lugar dela. Isso é muito entender, importante. sabe, a frustração, Sim. a dor, os traumas. Eu creio que é um dom de Deus. Você Sabe? nunca pensou em se formar, não, Dani? Psicóloga? Então, por isso que eu fui um pouco pra essa área de psicanálise, né? Tá ali, mas eu pensei já. Tanto que eu me matriculei. Olha só. Mas eu nunca concluí. Lembra quando eu falei que eu fechei 5 graduações? Uma delas foi psicologia. Ai. Mas assim, Quem sabe, pode né? ser um sonho adormecido. A gente pode dar uma despertada nele Com e certeza. trabalhar, né? Porque é uma área também que eu gosto. Porque assim, eu amo pessoas. E se eu puder ajudá-las, melhor ainda. E aí, teve isso, esse lance. As pessoas começaram, né, me procurar e tal. E aí, deu sucesso em uma. Procura a Dani. Ela falou isso Uma pra foi mim, indicando pra ela outra. orou comigo e aí foi tomando uma proporção. E dentro das igrejas que eu já, né, ministrei e também congreguei, foi me dado esse voto de confiança, né? Eu dei aula para mulheres, né? Eu já fui do ministério Batista da Lagoinha, né? Uma igreja que eu também amo. E lá eu desenvolvi, né? Sim, esse trabalho, o né? trabalho, lá nós temos um curso para mulher, né? Trabalha 12 pontos da vida da mulher, ensina como ser uma mulher cristã nos dias de hoje, né? No século 21. Então a gente aborda vários temas ali, tudo que completa uma mulher. Então eu fui professora lá e depois cuidei do Ministério Feminino. Lá muitas mulheres, né, Dani? Muitas mulheres. Mas você sozinha, sem ninguém. Sempre tive uma equipe comigo, né? Mas assim, sim. encabeçando. Eu levantava mulheres, formava a meu equipe Deus. e juntas nós trabalhávamos. Que lindo. Porque o lindo que eu vejo também é o que Jesus ensinou. A gente tem que levantar discípulos. Discípulos, com né? certeza. Sucessores. Uhum. Ninguém é autossuficiente. Não. Né? Jesus já deixou o exemplo. Escolheu ali 12, né? Depois os 70 e estamos nós aqui. Sim. Né? Fomos escolhidos por ele. João 15:16. Vocês não me escolheram. Eu amo. Só pra não deixar, né? E aí, trabalhei com essas mulheres, né?
conferências de mulheres, chá de mulheres Meu Deus. e assim, muito tempo de mesa. Isso que a gente tá tendo aqui, eu sempre tenho muito com mulheres. Sim. Em São Paulo, o Senhor tem me surpreendido, né? Que às vezes eu viajo para fazer missão, que nem aqui. Eu já estou quase um mês aqui, né? No Sim. estado do Paraná. E surgiu isso aqui. Com pessoas que eu conheci há pouco tempo aqui. Mulheres, meninas, né? E eu vejo que isso pode ser um ministério pessoal, né? Porque onde você certeza. vai atraindo. É. E aí eu não deixo passar em branco, né? Vamos trabalhar com você. Tenho esse cuidado de manutenção. Quando eu estou longe, cuido pelo WhatsApp, nos ligamos, conversamos. É uma manutenção, é um cuidado. Acho que é um carinho, né? Uma carinho. filiação também. E aí surgiu isso, né? Trabalho com as mulheres, prego em conferência de mulheres também. Tem um convite agora, né? Que vai ser o primeiro. Não sei se já pode falar disso. Falar. Mas devido ao processo que eu falei pra vocês, que eu passei de dificuldade, que eu aprendi a me amar, que surgiram os livros, uma das mulheres que eu cuidei em Lagoinha é uma mulher maravilhosa, a pastora Ana da Glória, angolana. Angolana, que lindo. E aí eu estava vindo em missão pra cá, Sim. pro Paraná, em maio desse ano, e eu recebi uma ligação dela. Ela falando que estava orando pela conferência de mulheres lá em Angola para esse ano, né? Que é uma chamada internacional. Vão ter pastoras de Portugal, de Angola e do Brasil ministrando as mulheres em Angola. E ela disse que em oração, porque o povo angolano é crente, viu, gente? É crente. Pensa num povo que Nossa. ora, que tem intimidade com Deus. E ela disse que Deus deu o meu nome para ela. Meu Deus, Ela claramente. falou, claramente. Que forte. E é tão interessante, tem o áudio dela até hoje guardado. E ela falou assim, Deus me deu o seu nome. Só que quando ele falou a Dani, porque a gente é íntima, né? Nós trabalhamos juntas em Lagoinha. E aí, quando ela esteve no Brasil, e aí ela falou assim, qual Dani? Tem um ministério muito grande lá em São Paulo que se chama Além do Véu, né? E a pastora de lá se chama Daniela também. Ela falou, qual das duas Dani, qual das né? duas? A Dani Oliveira ou a Dani Bright, né? A Dani Bright. Dani Deus Bright. falou assim Meu pra ela. Deus. Ela me ligou. E aí Deus preparou, né, tudo. E eu estarei lá pregando numa conferência de Que mulheres, lindo, para gente. mulheres em Meu Angola. Deus. Então vocês que são de Angola, qual que é a igreja lá, o nome? Ai. Dá um branco, né? Deu um branco agora. Agora eu não me gente, recordo. Mas é um trabalho lindo, né? Sim, eu, é lindo. eu mesmo, particularmente, tenho muita vontade de um dia pra lá, né? Se Amém. Deus abrir essas portas, Quem né? sabe? Faz Faz uma parceria aí, parceria. vamos juntar pra Angola. E aproveitar, falando dessa parte também de mulheres, como eu vou ficar uns dias a mais do que só a conferência, Sim. ela falou assim pra mim, eu não sei, né, porque ela não sabia dessa minha parte de trabalhar com crianças, né? Aí ela falou assim, eu não sei se você gosta de criança, né? Lá tem muitas. Aí ela falou assim, tem a Aldeia Nissi, você já ouviu falar? Ai, que lindo. Quando ela falou isso, há anos atrás, eu orava chorando, falando, Senhor, eu quero um dia trabalhar com as crianças da Aldeia Nissi. Deus E o do céu. Kaique, né, que é o líder do Jeová Nissi, é muito amigo da pastora Ana, e ela falou assim, já falei com ele, você vai ficar na Aldeia Nissi com as crianças Gente, também, como né? Deus é lindo. Deus, assim, me presenteou, assim, Preparou demais. tudo. Demais. Uma coisa que ela não sabia, porque com ela a gente só trabalhava ministerialmente com mulheres. Sim. Apenas isso. E eu nunca verbalizei, sabe? Eu também trabalho com crianças. Nunca falei. Sim. E aí ela me fez o convite, eu falei assim, é Deus puro. Deus é resposta puro. de oração. Pra você né? ver como a oração é importante, né? Às vezes Fundamental. às vezes não. A gente todos os dias vive uma oração que a gente fez lá atrás e a gente às vezes nem lembra. E tem vezes que a gente faz uma oração que às vezes a gente nem coloca tanta fé. Só que Deus, ele ouve. E ao decorrer do tempo que vai passando, às vezes a gente pensa que Deus esqueceu, só que não cai no esquecimento de Deus. Chega um dia que acontece e a gente se lembra daquela oração e a gente fica, meu Deus, realmente, Deus escutou a minha oração. Escutou, E Kellen. Deus escutou a sua. Escutou, e é tão interessante isso que você falou e me fez lembrar de Salmo 139:4, né? Sim. Pode rir. Agora é hora de rir, pode rir. Ai, E gente. assim, lá no Salmo 139:4 tá escrito que ainda
ainda a palavra não me chegou à boca e tu já sabes. Existem orações verbalizadas. Sim. Existem orações que ficam apenas nas lágrimas, não sai uma palavra. É verdade. Mas Deus está recebendo. Deus, ele ouve. respondendo. Deus descreve as lágrimas. Exato. É isso. E é algo tão forte, tão íntimo, né? Inclusive, você tem essa intimidade com Cristo, né, Dani? Sim. A gente tava conversando sábado. E daí você falando, eu vi o quanto que Deus fala com você diretamente. Sim. Né? Bem claro, gente. E Sim. algo tão lindo. E tem coisa que eu fico assustada, né? Eu imagino. Porque eu falo, Jesus, é isso mesmo, é isso. E essa intimidade, Keren, ela também é essencial, porque eu digo particularmente na minha vida com Deus. Sim. Né? Assim, as minhas experiências com Deus. Por quê? Porque Paulo, ele nos ensina que nós temos que desenvolver o discernimento espiritual. O que acontece? Muitas pessoas têm atitudes ou tomam decisões, às vezes por aquilo que sente no coração. Sim. A Bíblia diz que o coração, ele é enganoso. Enganoso. Muito. Né? Então, assim, nós temos que orar. Deus vai responder? Vai. Em cima do que Deus te responde, você toma a atitude, a decisão. E por que eu tô te falando isso? Porque eu sou uma pessoa que Deus precisa confirmar muito pra mim, assim, desenhar mesmo. Bem tipo claro assim, você tá mesmo. entendendo o que é isso? Te E entendo. aí, Deus, ele faz isso, Keren, e ele sempre levanta alguém pra falar comigo. Algo E que bem só claro. ele e eu sabe como resposta. Então, assim, eu já tenho todos os sinais, as evidências do que Deus falou comigo. E por fim, Deus sempre levanta um profeta que não me forte. conhece, para falar aquilo que eu estava orando, para eu não ter dúvida. Por quê? Porque para tomar uma atitude, uma decisão, tem que ter plena certeza de Deus, né? E para você ter essa certeza, você tem que ser íntimo dele. Íntimo. Né? É interessante que lá no Salmo 25 também fala, né? O Senhor, ele vai revelar aqui os segredos para quem? Para quem tem aliança Pra com quem ele. tem intimidade. Intimidade com ele, né? Ô, Dani. Eu. E Vai, manda. Tô gostando do negócio. Como que é essa intimidade pra quem quer? Pra quem quer buscar, assim, ter mais essa intimidade com Deus, como que funciona a sua intimidade com Ele? A minha É a intimidade. base de jejum, de oração? Pra Deus falar com você nessa clareza, como que você busca na intimidade com Ele? Vamos lá. o lado pedagoga, né? O bicho já tá ali chorando já, toda emocionada. Uau, sério? Nossa, Gente, desculpa. mas aqui tá um mover espiritual muito grande, Dani. Eu tô aqui Ai, conversando meu com você, mas a gente sente uma presença, sabe? A gente sente algo diferente nas pessoas quando elas realmente são usadas por Deus. E eu tenho certeza que é isso também, o bispo tá ali na mesma conexão, sabe? Tá Amém. um mover diferenciado aqui. A Então, atmosfera já mudou. Ai, eu tive que fazer que isso, forte desculpa. Mas que nem eu tava falando, né? O lado pedagoga, agora falando, existe o monólogo e o diálogo. Sim. Ai, Monólogo é só uma pessoa falando. Fala, os outros só ouvem. Isso. Diálogo é o que a gente tá fazendo aqui. Aham. Falando, ouvindo e, né? E a oração, ela é um diálogo, ela não é um monólogo. Forte. Estão entendendo aí? Captou? Pegou a visão? Pega aí, crente. Não é Então, uma oração repetida, né? Exato. E assim, às vezes a gente fala, termina em nome de Jesus, amém, acha que é uma oração. Isso não é uma oração. Né? É além Por mais disso. que Deus interpreta, o que a gente não fale e tudo. Por que eu tô falando isso? Você fala a respeito de como eu desenvolvo, né? Sim. A minha intimidade com Deus. Eu procuro ouvi-lo e não só falar com ele. Forte. Né? Então, assim, as minhas experiências, que nem eu falei, eu tenho o hábito de diariamente fazer os meus devocionais. Eu creio muito em primícia, Keren. Forte, sim. Primícia é o quê? É a primeira parte. Sim. Né? Então, qual é a minha primícia no dia?
né? Lá em Malaquias 3 fala do dízimo. Sim. Só que o dízimo, às vezes a gente acha que é só uma coisa financeira, monetária. Um dia tem 24 horas. Sim. Se eu fosse querer ofertar o meu dízimo do dia para Deus, seriam 2 horas e 40 minutos. Como eu posso fazer isso? Eita, Não que é só forte. no domingo no culto. Não. Você entendeu? É além disso. É além. E assim, quanto mais você fizer, eu sei que Deus ele não quer apenas obras, mas quanto mais você fizer, isso vai refletir na sua vida. Sim. Você vai ser um farol para pessoas. Você vai direcionar pessoas, não que você faça para obter isso. Sim. Não, mas uma coisa vai levando a outra. Com certeza. Então assim, que nem eu falei, eu amo a Jesus. Deus é tudo para mim. Ele é o meu maior tesouro. Que lindo. Ele é o meu pai, ele é o meu tudo, né? Então assim, eu quero estar na presença dele. Eu amo a palavra, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou examinar as escrituras. Sim. A ponto de ter prazer, né? Salmo 1:2 diz Não o quê? uma obrigação. Não. Né? Não, sabe por quê? Porque não se torna pesado, Sim. né? Quando você ama, é natural. É natural. Acontece, flui. Né? E nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus é isso. E aqui eu me lembro de um texto que Jesus disse, João 15:15, ó, não dá pra esquecer, 15:15, tá? Fica aí. Ai, o gente, lado eu pedagoga pega demais, eu falo pra vocês. Assim, a gente vê e entende que realmente a pessoa estuda a palavra. De Amém. tanto, porque Amém. eu nunca vi a pessoa usar tantos versículos igual a Dani, gente. Oh, então você Jesus. sabe, você vê que a pessoa realmente tem intimidade com Cristo. E assim, falando de relacionamento, lá em João 15:15, Jesus ele fala assim, olha, se vocês fizerem a vontade do meu Pai, ele não vai ter vocês como servos, mas como Filhos. amigos. Querem, você é menina, eu sou menina. A gente às vezes tem um segredo, né? Assim, quando a gente é pequena, quando a gente é adolescente. Sim. E às vezes a gente não tem assim aquela confiança de chegar, né? Nos nossos genitores, né? Sim. Mas para um amigo a gente fala coisas que às vezes a gente não fala para um pai, Pro pai, pra né? mãe. Para uma mãe, É. assim. Eu como pedagoga, quantas vezes as crianças chegaram em mim para confessar coisas que haviam acontecido com elas, né? Que elas não tinham coragem de chegar nos pais. Eu imagino. Sabe? E até pessoas adultas, dentro das igrejas mesmo. Sim. Né? Então, assim, essa confiança que é gerada para um amigo. Então, para o amigo, às vezes, eu revelo mais coisas. Sim, com certeza. E quando Jesus diz isso, ó, eu não quero vocês como servos. Eu quero como amiga pra gente ter essa Forte, né? total liberdade com ele. Sabe, Jesus, eu sou tão sua amiga que eu te falo tudo. Eu te entrego tudo. E nesse momento, eu volto pra oração. Eu não quero só falar, mas eu quero te ouvir. Que forte, né? Eu quero Deus receber o que você tem pra mim. E você escuta claramente a voz de Deus. Eu escuto. Que lindo isso. Eu tenho essa experiência com Deus. Que forte, Deus. Às vezes, né, já aconteceram experiências de eu ouvir, audível. Meu Deus. Vezes que eu sinto, né, que Uhum. são impressões no espírito, que a palavra Sim. fala, é um dos dons ministeriais da igreja. É dom mesmo. Lá em Efésios 4:11, caso você queira vir lá pesquisar, né, fala dos dons ministeriais da igreja. Então tem as impressões no espírito, eu sinto. Sabe aquela coisa que às vezes você fala assim, nossa, eu pensei isso, nossa, viagem, é coisa da minha cabeça, e depois vem e acontece e fala, nossa, era Deus mesmo É falando Deus. comigo? Então Uhum. assim, Deus, a palavra diz que Deus ele é multiforme, né? Então assim, Deus ele não tem uma única regra, ó, Deus só vai falar nesse copo com água, não. Deus ele vem por onde você menos imagina. todas as Eu acho formas. interessante aquela passagem que os discípulos estavam no mar, sabe? Sim. Não da tempestade que Jesus estava dormindo, mas a tempestade que Pedro anda sobre as águas. Sim. Ai, gente, Sabe eu essa- amo essa essa parte, passagem. né? Aham. Oceanos, né? Sim. Canção, você é cantora, né? Oceanos, é bem aquilo, né, que retrata. E tem É sobre desse- as águas também do Davi Sasser, né? Davi Sasser que retrata também. melhor ainda. Isso. Então, ali você vê o quê? Como que Jesus veio? Eles pensavam que era um fantasma. Aham. Então, assim, Jesus veio por um lugar inesperado. 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 Você entendeu? Então é isso. Né? Ai, que Às vezes lindo. Deus ele vem por onde a gente não imagina e aquilo também é uma resposta de oração. Então assim, resumindo, né, em suma, a minha experiência diária é essa: ler,
Tem vezes que eu fico muito em silêncio. Eu gosto muito de louvores, Sim. sabe? E ali eu deixo fluir. E eu gosto muito de instrumental, já que eu tô abrindo aqui minha intimidade pra vocês, né? A gente quer saber tudo mesmo. Eu gosto muito, assim, também de instrumental. Por quê? Porque como tem aquela calmaria, aquela paz, aí eu faço o que? Aí eu vou me derramar, né? Eu procuro me quebrantar. Só aquele som instrumental, né? Sim, de devocional. só o instrumental. Eu também uso muito pro devocional, amo. Isso. Então, assim, ali é aquele meu momento, né? E mais uma particularidade minha, né? Nossa, agora eu me empolguei, vou falar tudo. Fala tudo. Vou falar tudo, não vou guardar nada. Eu gosto, Keren, de me derramar fisicamente também. Sim, Eu gosto muito importante. de ficar deitada. Não só com o rosto no pó, mas com todo o meu ser. Sim. Em rendição. E ali eu busco o quebrantamento, o arrependimento, a confissão, a humilhação, Forte. a entrega, sabe? Porque se eu sou uma oferta para Ele, no Antigo Testamento, quando existiam, né, ali as ofertas, o holocausto, a oferta de libação, todas as ofertas que a Bíblia nos retrata, sempre tinha que ser o melhor. Sim. O cordeiro não podia ser cego, não podia ter mancha, não podia ter defeito. Então o meu momento de devocional tem que ser essa entrega por completo, sabe? E ali a palavra diz também, um texto muito conhecido, né, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, né? Eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que eu usei esse texto? Porque o momento de devocional, de entrega, tem que existir isso. Sim, humilhação, com certeza. oração, busca da face. Também lá em em Salmo 51:17, o que é que Davi fala? Um coração quebrantado. Ou seja, se não houver quebrantamento, e no quebrantamento, olha que coisa linda, olha o que está fluindo aqui agora e eu vou entregar. Lá em João 12 nos fala que Jesus ele foi jantar na casa de Simão, que havia sido leproso. Sim. De repente escuta-se um barulho. Alguém quebra um vaso de alabastro. Lembra dessa parte? Gente, Quando é muito Maria forte. ali quebra, a gente pode extrair inúmeras lições disso, mas eu quero focar só nisso, da adoração. Quando ela quebra e todo aquele nardo puro que era caríssimo, né? Judas Iscariotes ali retalha ela pela adoração extravagante. Olha que interessante. Ela deixa ir tudo. Ai, que desperdício. Não, a minha adoração é tudo para Ele. Só que essa adoração ela vai provocar uma dorzinha aqui em algumas pessoas. Você vê que Judas, ele verbaliza isso. Sim. É o dinheiro de 1 ano de salário. A gente poderia fazer tantas coisas, só que Jesus sabia que ele era tesoureiro e ele roubava. Ou seja, só incomoda quem não está de acordo com a presença de Deus. Então, continua adorando, continua se rendendo, entrega tudo mesmo, chora. Essa é a minha vida de intimidade. Olha, abri aí pra vocês. Meu Deus. Não é mais segredo pra ninguém. Todo mundo já sabe como é o meu devocional lá em casa. Gente, que forte. Vou até comer uma coxinha aqui que deu fome. Que coxinha na veia pra coxinha aguentar, na hein? veia. Gente, inclusive aqui queremos mais uma vez estar agradecendo Que Coxinha, que está aí nos patrocinando. Gente, mas é um salgado muito bom. Tá bom isso? Sensacional, né? Sequinho. Não é gorduroso. Sensacional. Gente, Avenida Amazonas, 1008, bem no centro de Mandaguari, você vai encontrar o salgado do Que Coxinha. Também, eles inauguraram na cidade de Marialva, gente. Praça Santos Dumont, 58, bem ao lado do Gil Grill. Que Coxinha, gente, vocês precisam adquirir, porque o salgado é muito bom. Tem quibe, tem risório, tô com a boca cheia. De tão bom que é, Tão né? bom. Isso aí, vai. Vocês vão encontrar os melhores salgados. Um abraço pro Elias. Oi? Um abraço pro Elias. Abraço pro Elias. Isso. Juscelino também. Opa. Abraço pro Juscelino, pro Elias. Não sei se eles estão vendo a live, mas grande abraço pra vocês. E obrigada por vocês sempre estar aqui patrocinando com esses salgados maravilhosos. O Dani, pra encerrar, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta. Tá dando audiência, Bispo? Passou tão rápido. Ô, Bispo, deixa eu te Eu falar. nem vi a hora passar, que delícia. É que eu não consigo ver.
Eu queria ver quem que são as pessoas que estão nos acompanhando para mandar um abraço. Que eu amo mandar abraço. Tá acumulando, né? Não tem Dá pra ver aí? Dá, mas eu digo, como vai ficar gravado, vai ter mais. Aí vai ser É. justo, né? Mas então, Tem abraço. doutores. Ai, que bênção! Uau. Um grande abraço pra todos que estão nos acompanhando, né, Dani? Sim, um grande abraço. beijo. Você quer mandar abraço pra alguém, Dani? Se houver alguém que me conhece, que está participando, A intercessora um também. beijo a as intercessoras, né? Intercessoras. Amiga, tem uma equipe. São amigas, né? São intercessores, amigos e depois se torna aí, né, intercessor, ama o trabalho, ajuda, cobre espiritualmente. Então, um beijo pra cada um. Eu não vou citar nomes. pra Melhor eu não. pecar, né? Depois ficam lá. arrumar uma Você briga citou grande. fulano e não me citou. Não. Amo sua vida. Você que também não me conhece, eu digo que da minha parte é um prazer te conhecer e que Deus prepare uma oportunidade para que um dia eu possa te dar um abraço e te conhecer Você também. que ainda não conhece, vai conhecer quarta-feira agora, viu? Quarta-feira do Só vem. Sobrenatural. Que dia que vai ser quarta-feira, Bispo? Quarta-feira, dia 27. Quarta-feira vai ser dia 27, às 7h30 da noite. Ó, só você que trabalha pode chegar até umas 8 horas. Mas 7h30 da noite, chega cedo, porque essa igreja vai lotar. Em nome de Jesus. A Dani vai estar... é que eu tenho intimidade com a Dani, Claro, né? Mas a Daniela Brat vai estar Uau. aqui trazendo uma palavra, gente, que ela disse que já está preparada, né, Dani? Então, né? Ele já falou comigo. Já Qual é a falou. palavra? Ah, o Bispo quer fazer uma pergunta. Dani, não tá sim. ligado aí não, Bispo, o microfone? Fala Vamos aqui lá. com a gente. Bom, Deus, eu vou falar boa noite, bom dia, boa tarde, que depois fica Isso aí. gravado, né? Boa Tá madrugada. O interessante é que a pastora aí, Deus abençoe vocês e parabéns também pela entrevista da minha filha Karen. Um dos motivos da minha entrevista aqui, aliás, da minha emoção que a minha filha falou, é que eu fui tratado assim, né? E eu vendo a minha filha hoje, frente a frente, com a terapeuta, como eu estive. Então, eu fico voltando no tempo, né? déjà vu. O Isaac Filho, ele é meu sucessor em uma área. E a Karen já foi muito falado, né? Da sucessão dela em outra área, né? Então é interessante a nossa conexão, né? Sim. E é como se eu estivesse voltando no tempo. Quando eu passei por N problemas, quando eu iniciei meu lado profissional, a Kelly nem existia ainda, né? Uau, era um E eu fui projeto tratado de assim. Deus. Então hoje eu vendo a minha filha, né, de frente é um orgulho muito grande. O coração do pai não aguenta. Fica mil. E assim, tudo isso que está acontecendo aqui tem um plano de Deus. Sim. Com Tem um certeza. projeto de Deus. Então, Amém. Deus ele vai unindo propósitos e vai criando pontes e ciclos vão se iniciando. Então, eu creio que essa entrevista está trazendo cura para muita gente. Em nome Eu de acredito Jesus. nisso. E aí eu quero explorar uma pergunta na parte terapêutica. As perguntas dele é bem- né? Será que eu tenho capacidade de Ela tem responder? teologia, terapia, né? É. E psico... Não, chega, deixa eu falar. Mas é o seguinte, Tá vendo? é o seguinte, como identificar uma crise de identidade, tá? Meu Deus. Não sei se Ai, você Jesus. pode falar publicamente ou se é num divã. Então, como identificar uma crise de identidade? Marca as perguntas, Meu tá? Deus, deixa eu E anotar. como superá-las? Sim. Que forte. Para Deus. identificar. Como que eu sei que eu estou em uma crise de identidade e como que fazer para superá-la? Tanto na visão teológica como na visão terapêutica também. Inclusive, Dani, antes de você Vamos explorar. responder... Meu Deus. Obrigado, Aí, que gostinho. já vai pensando aí. Se alguém, né, que estiver assistindo a live, quiser fazer uma pergunta, deixa aí nos comentários que a Dani vai responder tudo aqui hoje. Uau. Deixa aí. Aham. Tem um WhatsApp. Tem um WhatsApp? Legal. Fala o WhatsApp aí, Bispo. O WhatsApp, gente, tem que mandar pelo WhatsApp que a querem ver na hora. É o 449-9897-6833. Mas, embora a pastora não falou nada, mas às vezes no âmbito teológico a gente tem que se preparar, a gente não sabe o que vem e existem muitas divergências, né? Exato. Então, Várias linhas, né?
as perguntas mais no âmbito terapêutico Sim, aí, tá bom? Tá ok. 449-9897-6833. Pode mandar pergunta, pode mandar áudio também. A Keren vai Ó, responder aqui. Você falou que coxinha, o Isaac aqui, ó, que inclusive é meu irmão, Isaac 2. Já falou aqui. Se tiver que coxinha sobrando, passa aqui em casa rapidão, Olha. traz pra mim. Gente, Receba! receba. Que coxinha, gente, é sucesso. É sucesso. Dani, com você. Vamos lá. Tenho direito a uma fala antes da resposta? Com certeza. Tenho. Quando o senhor falou, bispo, a respeito de estar aí emocionado, né, e feliz por ver, tanto no Isaquinho quanto na Keren, né, aquilo que Deus colocou na sua vida. É interessante que quando Deus ele nos dá filhos, os filhos, nós somos plataformas para eles. Eles vão ser projetados além do que a gente. Então, assim, sabe, bispo, na tua vida, Deus ele tem uma obra grandiosa, você sabe disso. Está longe, vai chegar muito mais longe. Só que Isaac, né, Keren, Sara, que o Senhor assim dê longa vida para que os seus olhos vejam. E assim, usa mesmo aí, pega um monte de caixa de lencinho para conter as vai lágrimas, né? Mas é isso, Deus ele projeta os nossos filhos para além. Eles vão além, né, do que cada um de nós. E aí já vou aproveitar a palavra profética e liberar sobre a vida da minha filha também, Nome de né, Jesus. que ela vá muito longe de quem um dia a Daniela E eu foi e será. tenho muito... Meu Deus, dá um branco. Eu tenho muita vontade de conhecer você, Sara. Vem pro Paraná ou vamos marcar de ir lá pra São Faz Paulo. um bem bolado. Quero muito conhecer você, viu? Amém, Beijão. amém. Vai amar, viu, Sara? É uma boneca do Senhor, uma preciosa igual a você, filha. Amém. Então vamos lá. A pergunta. É a pergunta, né? Ai, Jesus. A crise de identidade. Dentro de um âmbito mais espiritual, né, da linha teológica, bispo, a gente vê que... Como que eu vou abordar isso aqui de uma forma que fique compreensível? Como eu falei para Keren naquele momento, nós somos ameaças. Sim. Por tudo aquilo que nos é confiado do céu, antes da gente nascer. Tá? Quando Deus ele nos projeta no ventre da nossa mãe, ele coloca tudo aquilo que nós vamos ser. Essa é a nossa real identidade. Tá? É colocado tudo em nós. E isso, quando nós lemos Jeremias 1 e 5, está escrito assim: Jeremias fala, Senhor, eu não vou falar porque eu sou uma criança. Sim. Qual é a resposta de Deus para Jeremias? Não fala que eu sou uma criança. Porque antes de você nascer, olha o que está escrito lá, eu já havia te santificado e preparado para profeta das nações. Forte, Ou seja, né? tudo aquilo que você e eu vamos ser já está em nós antes de nós nascermos. Sim. Quando nós nascemos, crescemos e acontece várias coisas que já foi falado aqui, eu falo mais precisamente da minha história, né, que foi explorada um pouco aqui, em relação ao meu pai, as escolas, os processos que eu tive, tanto ministeriais quanto na minha vida pessoal, você vê que são lutas, para quê? Para isso que está imbuído em nós não vir à tona. Meu Deus. E aí você começa a ter essa crise aí. Você sabe quem você é, porque Deus também vai fazer chegar aos nossos ouvidos quem nós somos. Sim. Quem nós nascemos para ser. E aí toda a luta vai ser o quê? Na contramão, para você não nascer quem você é. Nascer, que eu digo não só no sentido físico, tá? Mas ministerial, espiritual, Sim. Crescimento, né? O crescimento, né? Quem você nasceu para ser, você sabe. Só que aí vem ataques, vem situações, vem crises existenciais, é você dentro de você. E aqui eu falo de alma novamente, lá no Salmo 42, o que é que Davi fala? Por que te abates dentro de mim e se perturba? Davi, ele tá conversando com a alma dele. Sim. Davi tá fazendo terapia, ele tá sendo terapeuta dele mesmo. Olha que coisa louca! Fortíssima. Você entende? Por quê? Mas aí no verso 5 ele fala assim, ó, espere em Deus porque eu ainda o louvarei. Ou seja, ó, a crise é essa, mas você não é esse. É forte. Volte a ser quem você é.
Meu Passa Deus. por cima mesmo, se levanta. Tem um ditado popular, né, que fala: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso. Sempre vai vir na contramão, né? Isso num âmbito mais bíblico, teológico, né? Agora, no terapêutico, é sempre assim, você desacreditar também de quem você é. Isso não só para uma chamada, para quem você nasceu para ser, mas sabe aquela síndrome? Eu costumo brincar, tá, gente? A Gabriela, né? Gabriela. Tem essa e tem a piadinha da galinha da Angola também, né? Tô fraca. A coitada, né? Eu sou o coitado, né? Assim, na década, né? Na geração do seu pai e minha, Sim. que a gente é da mesma geração, tinha um desenho que tinha um menininho que ficava, né? Oh, céus, não sei o que, eu não lembro o nome do isso, desenho, isso mas mesmo. tinha Drama. isso, né? Depois se der um Google, a sua geração acha isso, que eu não lembro o nome. Então é isso, sabe? Assim, é essa coisa assim, poxa, eu não sei quem eu sou. Eu não sirvo pra nada. Sim. Eu não chegarei em lugar algum. E falando isso, me remete ao que eu... Desculpa, gente, mas eu preciso, né, falar isso. Foram as frases que eu sempre ouvi dentro Sim. da minha casa, né? Você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ser feliz, você nunca vai chegar a lugar algum. E é tão lindo que essas são palavras que às vezes até o próprio adversário usa, as pessoas que a gente ama, pra verbalizar pra nós. Isso que eu ia comentar. Né? Só que o interessante é sempre ficar com o que Deus fala. Isso. Por quê? Lá em casa, que nem eu falei, são os 2 meninos e eu, né, de filhos. E eu fui a única, né, que me formei. Olha só. Sou a única que sou mãe. Eu não tenho sobrinhos. Ai, que Deus. triste. Ô, Sara, Amo criança. Calma. Calma, Sara. Você e o Miguel se seguram um pouco. Depois vocês me dão netos, por favor. Nossa, imagina, eu vou ser uma avó coruja demais, né? Eu imagino. Tudo bem, pulando essa parte. E aí, eu fui a única, né, que sou mãe, graças a Deus, com muito amor e muito prazer. Tenho essa minha filha. Os filhos ministeriais, né? Os filhos também do trabalho, né? As crianças que eu lecionei, fui professoras, fui técnica social também, são filhos, né? Sim. As mulheres, é tão interessante que até hoje, sabe? Pessoas que eu cuidei lá atrás, há 15, 20 anos atrás, me chamam de mãe, sabe? Assim, às vezes são mulheres mais velhas do que eu. É muito interessante isso, né? Deus, ele faz isso. Então, fique com o que Deus tem pra você. Então, assim, todas essas palavras que eu recebi, Deus reverteu ao contrário. Sim. Né? Hoje, pela misericórdia do Senhor, conquistei algumas coisas que era tudo que eu sempre recebia de casa, falando assim, ó, você nunca vai ser, você nunca vai chegar, e hoje eu estou aqui. Hoje você está. Para a glória dele, né? Eu entendo o meu lugar, claro, eu não falo isso aqui com nenhuma pretensão, Sim. né? Mas assim, é para a glória dele, porque ele me fez isso. Com Ele fez a Daniela certeza. ser quem ele queria que ela fosse, desde o ventre. Aí abrindo um parênteses com a permissão da entrevistadora Karen Oliver, né? Agora, quando ele fala, tem que deixar. Eita! Aí abrindo parênteses, porque é aquele na psicanálise, né? É aquele o ciclo 21, né? Do 0 ao 7, do 7 ao 14, 14 ao 21. Então é fundamental, do 0 ao 7, as palavras, né? Sim, Vai absorvendo, aquilo faz exato, esponja. é a parte da esponja. A esponja, né? Sim. Ó, Citania. É a esponja. Vai absorvendo. Então, Absorve tudo. E a mãe, o pai, assim, se todos soubessem, ainda bem, graças a Deus, que essas pessoas, A importância. as pessoas têm a gente para ministrar. Você vê que Deus, ele, hoje nessa era da informática, digital, sim. Deus, ele coloca nós como ferramentas, né, para ajudar Graças essas a pessoas. Por isso que eu falei para você da minha filha, porque eu fui tratado assim. Sim. Eu fui curado através da própria comunicação. E uma hora eu conto isso aí. Então ver a Kelly hoje tem me muita reproduzindo coisa. assim é fantástico. Então, um exemplo. Então, do 0 ao 7, se os pais soubessem o poder da palavra, o estímulo visual, sinestésico, né? O estímulo de um olhar. Aí do 7 ao 14 vai nascendo aquele certo assim, pera lá, tá mandando eu fazer, mas não tá fazendo, né? Isso. Aí começa o As questionamento. Faço o que eu digo, né? Então Indicativo. é aquele caso do adolescente, essa fase, né? Então quando vem dos 14 ao 21, então é um mix.
do que ouviu, do que a pessoa é, e aonde muitos adolescentes se perdem. Se perdem, Sim. É exatamente Aí vem a crise. esse comentário A que eu queria crise. fazer. É. Boa, Então, show como de que a bola. pessoa pode superar isso? Na minha concepção de opinião, aí depois você também dá a sua, já que nesses dois campos a gente tem um pouco de conhecimento, né? Deixa Deus te usar. É. Vamos lá. Então, o que nós temos que fazer? Reprogramar a mente, né? De Isso. forma técnica falando. Sim. Espiritualmente falando, eu gosto sempre de... o pessoal não está me vendo. Aliás, a Josi Gonçalves fez a mesma pergunta aqui, quando passamos por uma crise de identidade, como superá-la. Ai, que Ô, bom. Josi, ela respondeu isso, né? Eu tô nesse assunto, mas depois ela comenta novamente. Depois volta Ou aí volta na o live. vídeo. Isso É isso aí, Josi. Parabéns Caiu pela pergunta. muita coisa Eu fiz nessa a mesma live. pergunta. Mas olha, Keren, você está aí junto com... que material que é esse? Esse Um acrílico. acrílico. Olha aí, Aham. imagine aí, a terapeuta tá aí pra Uau, contestar. terapeuta. Vamos usar ela. Vamos lá. Pra terapeuta contestar. é pra isso. Ok? Ok. Ai, Jesus. Vamos lá. Então esse acrílico aí, essa vasilha, né, está cheia de salgados. Tá. Então vamos mentalizar que esses salgados são as informações, como a pastora que ouviu. Você nunca vai crescer, você nunca vai ser próximo, você é feia, você não vai ter amigos, você não. E esses não são os salgados. Tá cheio aí, tá vendo? Quando a pessoa tem um encontro real com Cristo, uma conversão genuína, não religiosa. E aí o religioso ele vai e volta à igreja, né? Não, quando ele tem uma entrega, ele aprende o princípio da honra, o princípio da busca. O encontro. O encontro, essa é a palavra correta. Então o que vai acontecer? Os salgados vai continuar ali, porque não tem como tirar da nossa mente. Sim. Mas você vai colocando por cima. Sim. Né? Então o Espírito Santo vai preenchendo. Chega uma hora que fica amortecido o velho eu, que são os salgados velhos, e o novo enche. Agora, chega. dentro desse comentário, é possível uma pessoa com 30, 40, 50 anos viver o novo de Deus. Só que ela precisa abrir o coração, literalmente, abrir a mentalidade e deixar o novo. Por isso que Deus não coloca coisas novas, vinhos novos em odres velhos. Sim. Então, esse é o meu comentário. E sobre isso, endossa aí, pastora, Meu Deus, terapeuta. depois de uma explanação dessa, né? O que dizer? O que fazer? Ok, mas aí tem que falar no nível dela. Por isso que, Inclusive, olha lá. essa palavra, essa última fala dele aí, é É uma linda, né, minha das filha? falas do culto de domingo, viu? Foi. Do culto de domingo que foi e vai continuar Os no milagres de próximo Jesus, domingo. Serão quantos dias? Será uma série. Uma série. Eu acredito que vai acabar em setembro. Os milagres de Jesus É uma na série minha linda. vida. Aleluia. Esse domingo foi sensacional. O próximo vai estar melhor ainda, então não perca. Verdade. Vem, só vem. Renovar Church, é isso aí. Faz o seu comentário aí. Então, bispo, em cima disso que o senhor falou, é interessante que essa reprogramação, Isso. né, num termo técnico, seria Eu falei, isso. É eu a falei programação técnica. neurolinguística, né? Mas, biblicamente, Paulo já nos adverte isso lá em Romanos 12, né? Sim. O verso 2 que ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação, que É a vem do metanoia, grego, né? a metanoia, A né? metanoia. Metanoia do grego significa o quê? Mudança de Filha, é com você. mente. Gente, Tá falando. conversar com pessoas que entendem, que é inteligente Ai, é outro Jesus. nível, Então, né? fala aí que A gente vocês fica eu vou- até meio assim. Vou me achar, hein? Você tá me elogiando demais, cara. Ai, Deus do céu. Mas essa visão aí, pastor e Keren, é o que eu procuro inserir nas minhas mensagens, sabe? Sim. Então, a gente procura inserir isso em todos os sermões. Eu sempre aplico, além da parte teológica, essa parte científica. Amém. Né? Não sei se todos pegam, mas os que se aproximam conseguem viver Amém. o novo. Amém. Porque tem que abrir o coração. Se abrir o coração e a renovar nasceu disso. Keren, agora eu tô falando. Vai, deixa Deus te usar. Eu tô gostando. Então, vamos lá. Quando em São Paulo eu tinha uma gravadora, né, um estúdio, e detalhe, o selo e o estúdio, né? Porque gravadora é nome. Por exemplo, qual o nome que uma gravadora famosa que tinha da Universal, que era Line Records? Qual o selo da Renascer, que na época tinha Gospel Records? Sim. Bom Pastor, eram selos famosos na época, né? A MK Publicitar.
E aí eu tinha o selo que era Easy Records, que era o meu nome, né, completo. Além do selo, eu tinha um estúdio. Então eu não precisava pagar um estúdio, a gente tinha, né? Então era um trabalho fenomenal. Só que quando eu ia lançar o CD, por exemplo, a Kellen gravou o clipe. Hoje é por views, né? Sim. Então, na época não, era o CD. Sim. E aí, fazia 1000 CDs em Manaus. Fazia a matriz, mixava e mandava para Manaus. Manaus mandava para a gente e entregava para o cliente quando era particular. Ou quando era a gente que produzia, a gravadora bancava. Então o que acontecia? Aí eu tinha que ir para um lugar para lançar o CD. Sim. Então eu tinha que alugar um salão, né? Aí montar o palco, iluminação, toda aquela estrutura, filha. Beleza. Então o que era o meu sonho? E nessa época eu conhecia a psicanálise. Então qual que era o meu sonho? O meu sonho era montar um teatro, para eu não ter que ficar alugando lugares. Nesse teatro, eu lançaria os CDs dos meus clientes, cantores, e ao mesmo tempo ministraria as minhas palestras, que eu cheguei a gravar algumas coisas, né? Ministraria as minhas palestras. Conclusão, o estúdio rolou, a gravadora rolou, mas esse tempo não rolou porque eu vim pro Paraná. E nem a minha gravação no meu próprio pai. Você tá entendendo? Senti que tem um débito aí Tem, no ar rolando. Bem alto. Aí o que aconteceu? Chegou no Paraná, eu não vim para pastorear o Paraná. Eu vim para implantar a rádio de uma igreja de São Paulo. Eu vim ser o diretor da rádio. Então eu vim implantar as igrejas aqui, mas de forma na comunicação. E acabou que aconteceu, por falta de um pastor, eu fui enviado para Apucarana. Sim. Por falta, né? Não foi... Por propósito de Deus. É, de Deus. Eu ia falar isso. Aí ainda eu fui bem que enviado Deus lá, te uma usou. igreja pequena, bem pequena, fora do padrão que o ministério sempre aqui tem, as igrejas, fora do padrão. E ali ela cresceu absurdamente. Igual o pastor Alan que está acompanhando, o Alan, eu conheci ele lá. E cresceu. Daí, veio todo um processo que aí não vem ao caso, que é muito tempo para falar. Muita coisa. Aí veio parar esse prédio aqui que tá a rádio, né? Aí eu fui para a Itália e de lá Deus me deu a profecia quando eu voltasse para o Brasil. Tudo que está acontecendo hoje foi profetizado pelo pastor Anselmo Amaral da Itália, etc. E aonde eu quero chegar com isso? Que hoje nós temos um ministério. Então muitas pessoas não entendem a visão da Renovar ainda, né? O ministério iria se chamar AD Mover da Fé. Por que Mover da Fé? É o ponto de culto que a gente tinha na casa de uma irmã lá em Apucarana. E aí, por que mover? Mover de corpo, certo? As pessoas se movem. Fé é o que faz elas acreditarem no mover. Sim. Então o nome ia ser AD de Assembleia, porque eu tive um pezinho na Assembleia. Teve. O coque. Eu tive um pezinho na Assembleia, então a igreja se chama AD Mover da Fé, Assembleia de Mover da Fé. Porém, como eu sou muito metódico, né? A Keren o Isaquinho também é muito metódico. E a menininha também já tá tendo essa Já veia, tá, né? sim. Então o que acontece? Eu gosto das coisas profissionais, né? Então, abrir um ministério sem CNPJ, então, para mim, eu ia estar irregular. Então, se eu seguisse a linha assembleiana, eu teria que seguir uma convenção, Sim. correto? Então, eu teria que cantar os 3 hinos da harpa. Então, não era muito isso que estava no meu coração. Eu queria mais liberdade. Aí, eu fui orar a Deus, e aí eu termino aí, fui orar a Deus. Na madrugada, eu acordei. Quando eu acordei e abri a Bíblia. Saiu em Salmos 51, verso 10, quando Davi caiu em adultério, e ali o que aconteceu? Ele pede para o Senhor não retirar o espírito dele, para Deus renovar, purificar, renova em mim e tal. Aí quando eu vi a palavra renova, aí veio o R no final, renovar. Uau. Gente, a igreja se chama Renovar. E aí, para registrar, foi uma dificuldade, porque existem muitas igrejas, né? E aí o CNPJ saiu como comunidade. Então até nisso Deus falou comigo, ó, comunidade, né? Cristã internacional, porque a visão nasceu na Itália. Nasceu de lá. Internacional, renovar, que é trazer tudo novo. Então, por que há um choque tanto teológico? Porque a visão da Renovar não é a tradição religiosa. Exatamente. A nossa igreja tem a visão de amar as pessoas do jeito que elas são e ser transformada pela palavra. Uau. Sim. Você entende agora? Top. Então, por isso que quando a pessoa ela é muito religiosa, ela não entende a visão. Sim. Mas por que uma pessoa acabou de entrar na igreja já está trabalhando? Mas por que as pessoas ficam em dúvida? Questionam muito. Questionam, mas porque a Renovar, ela nasceu dentro de uma visão
para recuperação de vidas. Não é para perfeitos. Sim. Exato. Os perfeitos já vai para as igrejas Até perfeitas. porque nem Cristo quer os Isso. perfeitos, né? Exatamente. Quer transformar os Isso. imperfeitos. Então, o interessante é conversar com quem é da área, porque entende aonde a gente quer chegar. E é onde acontecem muitos embates, tanto teológicos, filosóficos, psicológicos, porque as pessoas não entendem, elas se agridem. Ela é aquela competição, aquela coisa. E sendo que a essência, se a pessoa parar e respirar, ela vai entender a essência. Quem eu era, quem eu sou e quem eu estou me tornando. Exato. Entendeu? Uma Então, quando eu olho construção. para os filhos, eles são testemunhas. Nunca houve pá, nunca precisou. Sim. O diálogo. Então, na minha opinião, tá? Você pode concordar ou discordar. Na minha opinião, o diálogo funciona sim. Sim. Porque comigo, até hoje, eu tenho uma moça linda aí, tem um rapaz muito inteligente, tem uma filha que essa é uma soma, que você vai conhecê-la, vai ficar abismada com a inteligência dela. E tudo isso de forma falada. Então eu estou dirigindo, conversando. Sim. A gente nunca joga a conversa fora. Até numa brincadeira, é Deus falando, é Deus ministrando. Né? Quem foi Isso, e eu termino aqui. um espelho para nós em questão de diálogo e conversa? Cristo. Né? Sim. Ele, quando estava na terra, ele conversava, ministrava, tudo na base de diálogo. Diálogo. Né? Então, é fato a gente colocar tudo. Meu Deus. Na mesa, assim, para tudo, conversar. tudo que Cristo nos espelhou. Colocar ele no centro. Colocar no centro, fazer. E Deus não batia, né? Não gritava. Tudo Ouvia era a opinião. Exato. Tudo era na base de diálogo, né? E é o que a gente estava fazendo aqui. Um outro exemplo, rapidamente, né? Um exemplo. Hoje a Keren tem 24 anos. Eu tive 24 anos, certo? Sim. Então, talvez as pessoas que têm preconceito falam assim, poxa, mas é uma... Eu vou falar de você, tá? No bom sentido. Você é o exemplo ela é uma agora. ministra... A ser usado. Ela é uma ministra de louvor, né? Mas a Keren se estressou, etc. Gente... Um dia eu tive 24 anos. Normal. Não é verdade? Normal. Então, só que as pessoas veem uma ministra de louvor, mas por trás de uma ministra de louvor tem uma jovem de apenas 24 anos. Existe um humano ali, né? Então, o que as pessoas não entendem é que a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Exato. Quando a gente se coloca no lugar das outras, a gente não vê defeito. A gente começa a observar as qualidades. E aí, se você investir nas qualidades, os defeitos vão desaparecendo. Você está entendendo? Exato. A minha concepção, aí você terapeuta pode concordar ou discordar. E acabou aqui, senão eu vou roubar o espaço da Keren. Meu Deus, o que falar agora? Não sei nem o que falar, Jesus. Depois de uma aula dessa, né? Maravilhosa. Meu Deus. Mas o meu sonho da igreja é essa, é que a gente tem que abrir espaço para várias liturgias, mas na verdade a visão da igreja que eu sonho ainda é ser uma igreja totalmente palestrada, voltada para transformação pessoal. Amém. Por isso que muita gente não entende, e é um embate familiar, é um embate parental, de amigos, de teologia. Sim. E aí muitos perguntam também, pastora, já que você abriu o leque, vamos lá. E muitos amigos pastores questionam, como que a igreja, por que essa igreja cresce? Aí outros falam assim, porque ora por revelação. Aí outros falam, é porque tem rádio. E o segredo eu denuncio todo dia. Gente, amor. Amor. Atenção, se você vai fazer uma visita no hospital, por exemplo, como nós fomos esses dias, nós estávamos cansadíssimos, né? É só você olhar o rosto da gente, sem dormir. Fomos no hospital. Agora eu te pergunto, pastor, a gente estava lá orando pelas pessoas sem intenção alguma, Sim, né? sim. Automaticamente a pessoa se sente tão querida que quando ela levantar daquele leito, nem que for por gratidão, ela vai até a igreja. Retorno, né? É o segredo. Não precisa você ficar extorquindo a pessoa, Sim. forçando, botando medo. O amor constrói, o amor perdoa, o amor regenera, o amor... Cristo etc. nos ensinou e isso, etc, né? etc. Glória a 1 Deus. Coríntios 13. Ai, 1 Coríntios 13, vamos. aí como é que faz aquela piadinha, né? Como é que é? Eu falei... como é que a pessoa fala? Falei, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Muita oportunidade. Agradeço a oportunidade. Continua. Ô, Então, Dani, oi, fala, meu amor. deixa eu te perguntar. Todo mundo se empolgou aqui agora no espírito, legal. O Uber vai ficar caro pra levar embora depois. Né?
vai aumentando a hora, né? vai aumentando a hora. O que Cristo representa pra você? O ministério de Cristo. O que representa pra Dani? Pra Dani, eu vou te responder falando algo que eu senti aqui de falar após essa palavra do teu pai também. Pode. Abençoa aí. Cristo, ele é o estereótipo. Meu Deus. Ele é um modelo. Se Cristo fosse... É uma brincadeira agora, por favor, né? Tem uma música do Roberto Carlos que fala, né? Esse cara sou eu. Então Jesus é o cara, gente. Assim, claro, com toda a reverência, amor, né? Respeito que eu tenho por ele. Mas assim, quando a gente é íntimo, né? Com um amigo a gente pode brincar, né? Sim. Por isso que eu digo assim, eu sou amiga dele e ele é meu amigo, né? Jesus. Então... em cima disso, é interessante que eu estava analisando isso que seu pai estava falando a respeito do sonho, né? Ele usou essa palavra, esse termo, né? O meu sonho, né, bispo, o senhor falou. O meu sonho é uma igreja assim, assim e tal. Só que eu creio que... eu vou só trazer esse pano de fundo para te responder, tá? Sim. Eu creio que antes desse sonho estar em você, bispo, sabe? Estava em Deus. Eu sei que às vezes as pessoas filosofam muito, né? Usa frase de efeito. Antes de ser de Deus, parece uma coisa assim muito corriqueira, muito cotidiano, né? Parece que perde assim o valor, mas é com essência que eu digo isso aqui, com temor, sim, tá? O próprio Deus imbuiu isso dentro de você. E sonho, ele vem à realidade, tá? Sonho, ele vai vir à existência como a palavra fala, porque eu consigo enxergar isso. Forte. Através da vida de vocês e desse ministério, né? Amém. Da Renovar Church. Amém. Faltou falar o church, viu? Você falou tanto do nome da igreja, faltou eu falar consertei, vamos lá. Eu dei uma reparada ali no nome, vamos lá. E aí... Por que eu tô falando isso? Porque as palavras que o teu pai falou aqui em relação ao ministério, né? Qual é o segredo do crescimento? É o amor, é a atenção, é o cuidado. E isso é o modelo de ministério de quem? Quem nos ensinou isso na prática? Para mim, Jesus é esse meu amigo, é o meu amado, né? É o meu modelo. Sim. Lá em 1 Coríntios 11:1, lá vai eu, né, gente? É mais forte do que eu. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele é um modelo. Uau. Só que uma vez, e aqui tem que ter muito temor mesmo para entender, que senão vai parecer arrogante o que eu vou falar, tá? Sim. Quando você chega a esse patamar que Paulo chegou, a ponto de falar... Você quer conhecer Jesus? Olha para minha vida. Eu estou imitando ele. Uau. Ser de meus imitadores, ele tá batendo no peito ali, ó. Ele tá falando assim, ó. Chega perto. Pode olhar. Sofri naufrágio. Me traíram, me colocaram dentro de um cesto. Qual foi a minha reação? A mesma de Cristo. Em 98 eu li um livro que se chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Meu Deus. Como agora nós estamos, né, em 2025, sim, há uns anos atrás foi lançado o filme desse livro, né, porque eu amo ler, não critico quem não gosta, tá, mas leitura é hábito, ou seja, você que não gosta, ama quando pratica, hashtag fica a dica, mas assim, tem uma galera que não gosta de ler, mas assiste, consome vídeo, né, filme. Então, você que puder, já... Não sei se eu posso sugerir isso, claro, mas já sugeri, tá? Vocês me perdoem depois, se não podia. Claro que pode. Mas que tudo nosso. É tudo nosso. Então, assim, você que puder, assista esse filme. Por que eu tô falando isso? Porque é retratado disso que eu tô falando de Paulo. Sim. Né? Nesse livro, nesse filme, que depois eu consumi também, eu assisti o filme, ele retrata isso. É bem legal, vou dar um spoiler aqui, né? Sim. Eu não ligo quando me dão spoiler, pelo contrário, eu amo, porque eu já sei o que eu vou ver, o que eu vou assistir, eu já tô sabendo como que é o negócio. E sempre tem surpresa no final, então é sempre bom, né? Então, assim, é isso, entende? No livro e no filme, ele coloca ali a situação de alguém que passa por uma situação e tem duas formas dessa pessoa reagir. Sim. Né?
Então, assim, a nossa reação ela deve ser natural. Não dá muitas vezes para ser pensada. Eu piso aqui no teu pé, a sua reação ela é automática, Keren. Você entende? Então, assim, quanto mais eu conheço de Cristo, quanto mais Ele é o meu modelo de fé, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu vou me parecer com Ele até nas minhas reações. Uau. Então, se eu não tô esperando aqui uma suposição, né? Sim. Entra alguém aqui, tipo, vai me dar um tapa na face. Sim. A minha reação, qual vai ser? É essa que vai revelar. Vai revelar quem é a Daniela de verdade. É. Ela é igual a Cristo, porque Cristo diz o quê? Se te ferirem numa face, qual é a tua reação? Eu dou a outra. Por quê? Porque até esse tapa vai glorificar Ele. Sim. E quem deu o tapa vai ver a reação e vai falar assim, eu quero ser crente igual essa pessoa. Uau. Eu quero ser um seguidor de Cristo. Então, assim, Cristo Ele é o meu modelo, Ele é o meu amado, Ele é o meu tudo. Né? Fica difícil eu definir tudo que Ele é pra mim. Que explicação, Cristo é né? tudo pra mim, né? Que explicação fantástica. Mas dá pra ver muito bem, Dani, o amor que você sente por Cristo. Dá pra ver a paixão que você sente por Ele no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, no seu jeito de ministrar, de cantar. Isso é lindo. Mas, pra encerrar, já estamos aí com 2 horas. Quarta-feira tem. Uau. Então, é isso que eu ia falar. Quarta eu volto. Quarta de guerra. Posso aproveitar aqui, ó? Pode. Me empolguei, gente. Aham. Qual é o nome da avenida aqui? Avenida Amazonas. Avenida Amazonas 2220, Mandaguari, norte do Paraná. Isso aí. Não só você de Mandaguari, mas você que é de perto. Olha, a palavra que Deus preparou. Sinceramente, Keren, se eu fosse você, eu não deixava de vir. Isso mesmo. Porque Deus tem um banquete. Não Meu é Deus. conta-gota, tá? É banquete, você vai se fartar. Aproveitando a palavra, ainda vai sobrar 12 cestos cheios de tudo que Deus Eita. vai derramar sobre a tua vida, tá? Então, vem se renovar com a gente, ó. Quem Nossa! tem discernimento já entendeu qual que Já vai ser a entendeu o palavra. mistério, Eu já. já entendi, eu não vou perder. Então, pessoal, estamos encerrando aqui. Porém, você quer saber mais um pouquinho de quem que é a Daniela Bright? Inclusive, de onde surgiu esse Bright? Bright, o meu Nome chique, pai. É do meu pai, né? Na verdade, eu fui registrada apenas com o sobrenome do meu pai, porque é uma cultura entre eles, né? Não poderia ter o sobrenome da mãe, né? Ah, entendi. Então é Daniela Bright. Bright, ele é de origem alemã. Que chique, O meu hein? pai, ele era filho, né, de imigrantes. Uau. O avô, né, meu avô, que tinha o mesmo nome que meu pai, né? Igual teu pai e seu irmão, né? O mesmo nome. O meu avô veio da Alemanha, né, de navio. E a minha avó, a esposa dele, que era mãe do meu pai, veio da Itália. Então, assim, foi essa mistura aí. Então, o Bright é alemão. Muito bom. Então, vocês, gente, querem conhecer mais quem que é Daniela Bright? Quarta-feira, eu creio que ela vai também contar um pouquinho da história dela. Gente, a ministração é maravilhosa. Eu digo porque eu já vi, já ouvi e sei do que eu tô falando. A gente só indica, a gente só fala aquilo que a gente realmente tem certeza. Então, quarta-feira, quarta de guerra, vai ser uma benção. Você é o nosso convidado especial. Você e traga mais um, né? Quanto mais pessoas vierem, mais pessoas serão cheias do Espírito Santo, mais pessoas serão renovadas e também alimentadas da palavra de Deus. Quarta-feira, 7h30 da noite. Dani, como que faz para as pessoas te acharem? Tem algum contato, redes sociais para poder estar te agendando para ministrações, né? Sim, então eu tenho 2 redes sociais, né? Uma é o bom e velho Facebook. Né? Porque a gente fala Popular. aqui pra todas as gerações, né? Então, Millennium, né? Como a minha, a Z, a Y e por aí vai. Então, assim, para essas gerações, Facebook, você me encontra pelo meu nome mesmo, é Daniela Bright. O Bright não tem segredo, tá? É escrito da forma que nós verbalizamos, B-R-A-I-T mudo. Daniela Bright, você me encontra no Facebook. Pode mandar solicitação, tá? Nós vamos aceitar. Diga que ouviu da rádio que tem promoção.
Você lembra dos comerciais? Os merchan. Você tem que ouvir o como é que é o nome do programa? Nosso Encontro. Nosso Tempo. Com a Nosso Kelly Tempo. Oliver. Aí você Aí. vai ganhar 10% de desconto. Uau! Pessoal. Vou aceitar a solicitação mais rápido. Isso aí. Então, meu Facebook é esse, né? Daniela Bright. E o meu Instagram, eu não consegui colocar assim porque já existiam, né? Inclusive, eu tenho primas com o mesmo nome que eu, né? Então, Entendi. não aconteceu. Então, é Dani, tá? Né? Pros íntimos. Os íntimos mesmo. Dani Bright. Só que aí são Bright com 2 T's pra eu conseguir, né? Registrar e fazer Sim. o aplicativo, né? aplicativo. Me aceitar. Fica né? tranquila que a Karen te dá uma força no Instagram. é. Instala botões, né, Karen? Deixa bem Aí. profissional. Inclusive, até conversei Deixa com com ela. a Karen isso aí. Eu falei, abre esse Instagram, Dani, ou cria um outro. Vai criar um outro Foi. profissional pra ela. Isso, porque tem gente que quer ver as ministrações dela, Isso. né? E às vezes não consegue ver porque o Instagram ali é privado. Então, deixa no ar aí mais uma vez. A Abre aí. Karen vai te presentear com Uau. um Instagram popular. que honra. Com aqueles botões, né, que você criou pra igreja. Pra deixar bem Pode deixar, elitizado aí. vamos cuidar aí. Grata. Depois eu te levo pra Angola comigo pra pagar a me dívida. Me leva. Ô, Dani, tem algum contato? Ou seu contato é particular? Sim, seria pelas redes Pelas mesmo. redes mesmo, né? Me encontra. Perfeito, então. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada, tá? Por vocês ter ficado até agora conosco. Mais uma vez, quero aqui estar agradecendo Que Coxinha de Mandaguari, né? Que nos patrocinou. Avenida Amazonas, número 1008, Centro de Mandaguari. Também tem em Marialva, Praça Santos Dumont, 58, bem ao lado do Gil Grill. Compra, gente. Vocês não vão se arrepender. Grande abraço, beijo. E Dani, muito obrigada. A honra é minha estar com pessoas especiais, gostoso, assim, uma presença gostosa, né? Uma união, assim mesmo, uma aliança. Você vê que Deus, ele realmente, né, apresenta pessoas, nos presenteia com elas. E é uma honra para mim estar aqui, esse espaço, tudo que o Senhor tem feito. E um beijo a cada um aí que ouviu, que vai ouvir, que o Espírito Santo continue ministrando tudo quanto está chegando aí, através dessas ondas, através da rede, de tudo aí. Amém? Amém. Eu não sei Pessoal, os termos técnicos, né? Você é isso entendeu, né? mesmo. Não esqueça de se inscrever no canal da Motivasat, Motivasat mesmo. Também tem as redes sociais, Motivasat. No Facebook é Rádio Rádio Motiva Gospel. Rádio Motiva Gospel. E também tem o contato, né, Bispo? Da rádio. 449-9897-6833. Perfeito. Gente, um grande beijo. Segunda-feira que vem tem? Tem mais. Programa Nosso Tempo. Então, na segunda-feira, que É Nosso Tempo? Nosso Tempo. A gente vai tentar reagendar, porque a gente tá tendo dificuldade para reunir o Ministério de Mulheres, né? De Cada igreja. Sim. Vamos ver se a gente consegue reunir. Pelo Então, menos 3, 2, até. Nós vamos atualizando, não é Isso, mesmo? é. Pessoal, grande abraço, grande... Meu Deus, beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.